colocar o zíper, eu vou usar esse zíper aqui escuro mesmo, e ele tá comprido, né? Então, eu vou diminuir ele um pouco, aí você vê como você vai preferir. Não precisa medir nada certinho com fita, você vê o tamanho que você vai querer. Eu vou deixar ele... Eu não gosto de fechar, pôr o zíper na bolsa toda, e não gosto de pôr um zíper centralizado aqui em cima. Eu gosto de pôr o zíper um pouquinho assim pra lateral. Então, ele vem daqui dessa parte até essa outra, e quando eu abrir a minha bolsa, ela vai ficar com uma parte de segurança aqui pra não cair nada. Essa parte aqui onde ficou esse degrau, ela vai ficar exatamente onde não tem como eu ver, olha, eu dobro e eu não vejo nada de degrau, não dá pra ver nadinha. Então, ela vai ficar num cantinho onde eu vou costurar e vai ficar imperceptível isso. Aí, você vai ver aí o tamanho do seu zíper, né, como que você vai preferir deixar ele. Esse meu zíper, ele tem 20 centímetros, e aí eu vou deixar ele com 15. Só vou cortar ele com a tesoura e ajustar aqui pra ele não escapar o cursor. Vou usar uma linha amarela, porque eu quero que essa costura apareça pra vocês, mas na hora que vocês estiverem costurando o zíper aí, usa um fio que seja da cor do zíper, algo que fique bem discreto no momento da costura, tá? Que eu vou usar essa amarela pra ela aparecer mesmo, pra ficar fácil de visualizar onde eu estou costurando. Sempre que eu vou passar a agulha, eu gosto de fazer por esse elo, sabe? Quando é como se fosse fio pra bordar, então, eu dobrei meu fio, as pontinhas estão desse lado, formou esse elo aqui no outro, e eu passo essa parte aqui pela minha agulha. E antes de cortar o zíper, eu prefiro já marcar ele, né? Aqui onde eu quero que seja o finalzinho dele. E aí, eu vou dar algumas voltas aqui pra poder prender o zíper. Eu volto com ele já preparado. Aqui já fiz a minha marcação e agora eu vou cortar meu zíper. Certo? E aí, agora a gente vai passar efetivamente pra parte da costura. Sempre que eu vou começar a costurar um zíper, essa partezinha aqui, eu deixo como se fosse uma folguinha aqui no meu crochê também. Ou seja, eu não costuro já a parte do cursor colada aqui no finalzinho ou no comecinho da bolsa. Então, eu deixo esse mesmo tamanho como se fosse uma folguinha, porque aqui depois eu vou fechar a bolsa. Então, meu zíper, ele começa aproximadamente 2 centímetros depois do finalzinho aqui do meu crochê. Então, eu posiciono ele mais ou menos onde eu vou querer que ele fique e vou vendo aqui, ó, passando em volta da minha bolsa e vendo mais ou menos onde ele vai ficar. Se você quiser, você pode também fazer um alinhavo, tá bom? Fiz aqui o caminho, a minha vai ficar aproximadamente aqui. E aí, como que eu vou fazer essa costura? Na minha última carreira de ponto baixo, ó, a minha linha já tá saindo aqui desse lado. Eu vou passar a agulha, pela lateral do ponto baixo. E ele vai sair do ladinho aqui, calma aí. Aqui do ladinho. E também eu volto com a minha agulha, não muito perto daqui de onde vai passar o cursor, um pouquinho, 1 ou 2 milímetros no máximo abaixo, volto com a minha agulha. E aqui é o meu primeiro ponto já pra prender o zíper. Certo? Zíper colocado aqui nessa parte, volto lá no meu avesso, onde eu consigo ver o zíper. Caminho só um pouquinho pra frente, passo a minha agulha. E agora, ele saiu do ladinho do meu próximo ponto baixo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Passo a agulha pela lateral de um ponto baixo. Ajusto.
E na mesma direção que saiu aqui o meu fio, eu vou voltar com a agulha lá pra parte de trás do zíper. Então, você verifica se tá saindo mais ou menos na mesma direção, é importante sair na mesma direção, e aí atravesso com a agulha. E aí, a mesma coisa, caminho um pouquinho pra frente, coloco a agulha, ela vai sair aqui na frente do meu zíper. Aí, eu localizo o ponto baixo, que tá, o próximo ponto baixo que eu vou costurar, e passo a agulha por ele, pela lateral. Então, esse aqui é um processo que você vai fazer do começo até o final do zíper. Então, eu vou adiantar aqui a minha costura e volto pra mostrar como ficou essa primeira parte. Costurei aqui já um lado do meu zíper, e aí, você já pode fazer um teste aí no seu também, olha, pra ver como ele passa, não prende em nada, certo? Passa bem certinho. Aí, aqui essa pontinha, você começa a costurar ela um pouquinho pra dentro, não precisa costurar toda essa sobra aqui que tem do zíper, não precisa prender toda ela. Mas você meio que deixa direcionado ela indo assim, ó, pra dentro, tá bom? Aqui eu fiz só uns 2 pontinhos a mais. Lembra que você vai dobrar ela ao meio, tem aquela parte que já está marcada onde precisa dobrar. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou, pra não precisar cortar o fio, eu só vou atravessar com a minha agulha pro outro lado do zíper. E aqui é importante, antes de continuar fazendo essa costura, você vai pegar e precisa marcar com o seu zíper fechado, aonde ele começa, na verdade, onde ele termina e onde ele começa. Então, eu vou pegar aqui um fio de uma outra cor e vou fazer essa marcação. Como é só uma marcação provisória, eu passei a agulha só por uma perninha aqui do fio e vou fazer um nozinho bem grosseiro mesmo, algo que vai aparecer pra ficar mais fácil na hora que eu for retirar. Então, confere aí, onde vai ficar dobrado a sua bolsa, vai bem alinhadinho pro outro lado e ver onde que o zíper vai encaixar. E aqui você precisa marcar o finalzinho do zíper. Então, eu consegui passar aqui a minha agulha. E aí, você vê o jeitinho que fica mais fácil pra você fazer esta marcação. Vou já sair... Opa, sair do foco. Tá aqui, já vou sair aqui na frente pra eu conseguir dar mais um pontinho. Olha. O importante é só você deixar preso essa parte final do zíper. Fazer um nó bem grosseiro aqui também, pela parte de dentro. E aí, você vai fazer essa mesma marcação lá no comecinho. Prendi. Não precisa ser nada certo nessa parte, tá? É importante mesmo que dê pra ver onde tá essa marcação, pra ser fácil de tirar também. Você vai fazer a mesma coisa, olha. Dobra como se o zíper já estivesse costurado, vai caminhando de pouquinho em pouquinho até o início lá do zíper. Pode direcionar lá pra dentro. Aqui eu não preciso colocar tão aqui no final, né? Eu vou marcar aqui um pouquinho depois. E é isso que é importante nesse momento, deixar essa marcação feita. Agora que essas duas marcações estão feitas, você vai precisar fazer essa costura com a sua bolsa, com o seu zíper aberto. Por isso que foi importante fazer essas marcações, porque aí vai coincidir
o comecinho com o final e não vai ficar torto o seu zíper. Ele vai caminhar, né? Na hora que você fizer o fechamento, ele vai caminhar juntinho. Então, pra você continuar a sua costura, eu só peguei, como eu falei, o meu fio aqui acabou de um lado, atravessei com ele pro outro. Essa pontinha, lembra de encaminhar ela lá pro final. E você volta fazendo a costura do mesmo jeito que você fez no começo, pontinho por pontinho, pegando pela lateral do ponto baixo. E aí, você vai fazer isso até o final do seu trabalho. Vou fazer alguns pontinhos aqui mostrando como é, e vou acelerar o meu aqui. Só isso, tá certo? Então, você continua fazendo pontinho por pontinho. Lembrando de deixar aproximadamente uns 2 milímetros longe de onde o cursor do zíper vai passar. E aí, eu vou costurando isso aqui até o final e volto pra mostrar como que ficou. Voltei antes de finalizar o meu outro lado pra deixar mais algo interessante, né? Quando você estiver fazendo a sua costura, você pode ir conferindo, né, se tá tudo ok. E também você pode deixar o seu zíper meio, não todo aberto, né? Deixar ele um pouquinho mais próximo, assim, ó, de onde você estiver costurando, porque aí já vai te ajudando a deixar bem alinhado do começo ao final, tá bom? Então, eu vou voltar aqui pra minha costura e volto pra mostrar ela finalizada. Cheguei aqui no meu finalzinho, e aí pra você fazer essa parte do começo, como tem um espaço muito pequeno, ela é um pouquinho mais chatinha de costurar. Mas aí você vai se ajeitando aí conforme for dando. Solta o fio, né, que você fez aquele nozinho só pra garantir que tá mantendo o zíper no lugar. E aí, você vai se ajeitando e fazendo essa costura aí conforme for dando pra você se adaptar, tá bom? Então, eu vou fazer minha costurinha aqui até o final. Pra você fazer o arremate aqui da costura do zíper, você pode fazer um pontinho aqui no final mesmo dele. E fazer o nó, porque essa parte aqui, ela vai ficar escondida, tá bom? Então, vai facilitar você fazer algo mais simples assim nesse finalzinho, que dá tudo certo. Passei o pontinho algumas vezes. E vou fazer um nó aqui. Agora, a gente vai passar pra parte do fechamento das laterais da mini pomposa. Pro fechamento, eu peguei aqui quase uns 2 metros do fio que eu usei pra fazer o meu crochê. Vou lá na quininha, de onde tá a marcação da minha bolsa, e esse fio eu vou prender ele aqui nesse pontinho que tiver na quina. Vou fazer um nozinho mesmo, 2, né? Um, e o segundo pra deixar ele bem firme. Esse fiozinho aqui, você pode pegar com uma agulha de crochê e passar ele aqui por dentro. Como isso. Você vai pegar, em qualquer um dos lados, na verdade, né? O lado que for mais confortável pra você fazer. Passa a agulha, pega essa pontinha e passa por dentro do seu ponto baixo. Assim, ela vai se escondendo, a pontinha mais curta. Vou passar aqui por mais 2. Por mais alguns pontos, vê aí o que você acha que fica mais confortável pra você. E aí, depois, você pode simplesmente cortar essa pontinha bem rente, certo? Com o fio já preso, você vai passar ele pro lado de fora, de um dos lados. E agora, a gente vai fazer uma costura unindo as laterais. Então, eu vou passar ela aqui pro outro lado. Vai pegar sempre um pontinho de um lado e um pontinho do outro lado. Aqui, eu já peguei o meu primeiro de um lado, e aqui eu vou pegar o meu primeiro ponto do outro lado. Aí, você só vai unindo, olha. Segundo ponto baixo de um lado, atravesso com a agulha pro outro lado.
Junto mais 2 pontinhos e atravesso pro outro lado. Vou fazer isso até chegar aqui em cima e volto pra mostrar como que você faz pra costurar essa parte. Avancei aqui na minha costura e quando chega aqui nessa parte finalzinha do zíper, a minha intenção é deixar ele bem escondidinho, assim, mais lá pra dentro da minha bolsa. Então, o que que você vai fazer? Vai posicionar, né, só colocar ele mais pra dentro, aquela parte que tá costurado, ou se você não precisou fazer essa costurinha, a partezinha final do zíper mesmo, coloca assim lá pra dentro, e aí você segue fazendo a mesma coisa, pontinho por pontinho de um lado pro outro. E aí, você vai costurando, unindo essas partes. E aí, chegando no final, vou avançar mais um pontinho aqui só, pra ficar bem escondido esse finalzinho do zíper. Como que você vai fazer pra esconder esse fio aqui pra costurar? Vou abrir aqui o meu zíper. Passar lá pro outro lado da bolsa, pela parte de dentro. Por trás do zíper, olha, eu só coloquei por dentro de um ponto baixo, atravessei aqui pela parte de dentro. E ajustei. É importante que fique bem apertadinho aqui na parte de cima, né? Na parte visível. E aí, essa parte você precisa fazer um nozinho bem discreto. Você passa a agulha, ó, aqui o meu zíper tá cobrindo a carreira que eu vou passar a minha agulha. Eu levanto o zíper, um pontinho assim, ó, uma perninha do ponto baixo ou duas, o que você conseguir pegar aí nesse momento, você passa a agulha, confere se tá bem apertadinho o ponto na parte de cima. Passei a minha agulha. E antes de puxar toda essa linha, formou esse elo aqui, né? Deixa eu tirar essa pontinha daqui de dentro. Esse elo que se formou, eu vou aproveitar pra passar por dentro e fazer tipo um nozinho mesmo. Olha, formou um nozinho. E você caminha mais alguns pontinhos pra frente, passando por dentro do ponto baixo. Cuidado pra não aparecer do lado direito do trabalho. E aqui eu tô passando também por baixo de onde está o zíper. Então, isso aqui vai ficar bem escondido. Passo por dentro. E aí, eu faço o caminho de volta. Eu pulo uma perninha de um ponto baixo, faço esse caminho voltando com a minha agulha. E aí, eu já posso cortar o meu fio. E fica bem escondidinho lá dentro, debaixo de onde tá o zíper. E esse é a parte de uma das laterais fechadas. A outra lateral você vai fechar do mesmo jeitinho. Prende um fio na quininha, pega um fio de um lado do outro. Quando chegar aqui no comecinho do zíper, você também vai unir passando por cima. Isso aqui vai ficar bem escondido e vai ficar igual a esse lado. A diferença é que aqui nesse caso eu não vou fazer nenhum nó, eu só vou passar a minha agulha, vou passar ela até chegar aqui na quininha. Olha, só passei até chegar na quina. Puxo o fio, aí ele vai ficar essa pontinha final aqui do fio. É só você deixar ela escondida, olha, escondidinha. E aí, você pode começar a fazer a sua costura. Vou passar aqui pra fora. E aí, você começa a fazer a sua costura igualzinho foi feita do outro lado. Um lado. E eu vejo qual é o ponto correspondente lá do meu outro lado. Então, deixa eu passar assim primeiro, passei por um ponto e aqui pelo segundo ponto.
Quando você for fazer esse ajuste, cuidado pra não puxar forte, porque senão vai soltar o pontinho que tá aqui. Aquela pontinha, porque a gente não fez nenhum nó, certo? Então, só puxar com cuidado. E aqui eu vou unir um lado ao outro e volto pra mostrar como eu faço essa parte aqui no comecinho do zíper. Chegando no comecinho do seu zíper, você vai fazer a mesma coisa que você fez lá no final. Põe ele um pouquinho pra dentro, une as partes cobrindo aqui esse comecinho do zíper. E continua fazendo os seus pontinhos pra unir as partes e cobrir essa parte do começo do zíper. E vai ajustando sempre, tá bom? Quando ficar difícil de passar, você passa primeiro um lado, depois passa o outro e dá tudo certo. Mais um pontinho só e eu finalizo aqui. Um lado e o outro e acabou. Aí, agora eu coloco lá pra parte de dentro, igualzinho, também eu fiz no outro lado. Deixa aberto. Coloca pra dentro da sua bolsa, por baixo do zíper. Deixa bem ajustado. E faz um nozinho aqui também. Faz um nozinho. Tudo ajustado, nozinho feito, passa também o fio por dentro dos pontos, lá pro comecinho. Passei aqui por 3 pontinhos. Puxo. E aqui é a mesma coisa, vou passar mais alguns pontinhos pra frente. Mais uns 3. Passei mais uns 3 aqui pra frente. E aí, eu volto, pulo uma perninha de algum ponto baixo. Meu fio saiu aqui, pulei essa perninha. E aí, eu volto com ele por aqui. Por uns 3 pontinhos é o suficiente. E pode cortar o seu fio bem rente. E esse aqui é o resultado dessa parte da colocação do zíper. Olha, passa bem lisinho, não agarra em nada. E assim você pode finalizar a sua mini pomposa.